política. Eu já mostrei para vocês que a política tem a ver com o quê? Com a cidade. Política vem do grego, do polis, cidade em grego. O tema da democracia é um tema instigante. Democracia tem a ver com relação de poder, tem a ver com coletividade e tem a ver com política. Eu já mostrei para vocês que a política tem a ver com o quê? Com a cidade. Política vem do grego, do polis, cidade em grego. Nós vamos continuar hoje com o curso Como as Democracias Morrem, o livro do Steven Levitsky, tá? Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Nós vamos trabalhar no capítulo de hoje o processo de desconstrução da democracia. Mais precisamente o capítulo 4, que trata da subversão da democracia. O título é Subvertendo a Democracia. Bom, o livro do Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, esse livro ele vai mostrar em vários momentos como a democracia ela vai morrendo aos poucos, ou também depende da situação, como pode ocorrer com uma ditadura, uma coisa abrupta. A democracia não é um regime que a gente pode dizer, olha, estamos numa democracia, está tudo beleza agora, está tudo resolvido. Primeiro que a democracia é um processo. Então, se ela é um processo, todos precisam estar atentos. Todos precisam estar atentos em respeito à democracia. E como significa essa história de estar atentos? Nós mostramos nas aulas anteriores que é preciso ter o guardião da democracia, ou melhor dizendo, os guardiões da democracia, que são as instituições. Nos Estados Unidos, durante longo tempo, segundo os autores do livro, houve guardiões da democracia, tiveram guardiões da democracia que fizeram com que não se elegesse, não fosse eleito determinados políticos autoritários. Mas a partir do Trump, por exemplo, já temos uma situação diferente. Trump que vai ser um outsider e que vai ter um perfil de ditador, um perfil autoritário. Então a gente já aprende nesse capítulo do livro do Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, a gente já aprende com esse livro que a democracia ela é um processo e que nada está resolvido, mesmo com as instituições sociais presentes numa democracia. Essa democracia pode chegar ao fim, ela pode morrer. E veja bem, a democracia pode morrer aos poucos, inclusive com o discurso da defesa da democracia. Aqui no capítulo 4, Subvertendo a Democracia, os autores vão mostrar que determinados políticos ao longo da história utilizaram de vários mecanismos para explorar a sociedade no sentido de garantir a sua concepção de democracia, de defesa de democracia, e com isso passam a ser ditadores. Ao longo da história vamos ter vários políticos que vão ter esse perfil. Os autores eles começam do Fujimori, lá da década de 1990, do Peru. O Fujimori ele era um reitor que se tornou um político, era um outsider, que se tornou um político. Ele se tornou político de que forma? Com um discurso de defesa da democracia, de segurança, de organização da sociedade. E a partir de um certo momento, o Fujimori passa, inclusive, a destituir o Congresso, a destituir também a Suprema Corte e fazer aquilo que ele considera mais importante, que ele considera melhor, até mesmo em defesa da democracia que ele chama. Então os autores vão trabalhar com alguns políticos ao longo da história, como Fujimori, vai retratar também Hugo Chávez, Fidel Castro, da Rússia, o Vladimir Putin,
além de outros políticos da Turquia e de outros países. A questão central que os autores destacam é como, através do discurso da defesa, da segurança e da democracia, a democracia passa a ser alvo de políticos que não têm nada de democráticos e que vão impor os seus interesses. O Fujimori, por exemplo, ele vai defender que na sociedade, durante muito tempo, os políticos ligados à grande classe econômica, à classe alta, às mídias, ele vai usar de vários discursos dizendo que esses políticos, essa velha política aí, somente impõem um tipo de sociedade, de democracia, que na verdade não respeita a democracia. Para o Fujimori, vamos ter o respeito à democracia. Isso na opinião dele, na visão dele. Então tem alguns pontos interessantes que os autores destacam, mostrando que, passo a passo, a democracia vai ser minada. Os autores eles chamam a atenção, primeiro, de determinados discursos relacionados ao terrorismo, relacionado à segurança, discursos que colocam o adversário, o opositor, como algo perigoso que precisa ser exterminado. Esses políticos, eles vão criando estratégias e convencendo, de certa forma, a sociedade que eles estão certos. Eles contam também com questões como crises econômicas, a crise da insegurança, e aí a população, com medo das coisas piorarem, ficam do lado de determinados ditadores, como esses que aconteceram na história. Mas é preciso levar em consideração que a coisa não é tão simples. Por exemplo, os autores, quando eles vão falar da subversão da democracia nos países da América Latina, eles relacionam Peru, Cuba, Venezuela. Esses três países que eles vão colocar os políticos. E também ele vai falar do presidente do Equador na época, o Rafael Correa. Todos eles vão ser pintados aí como ditadores, que é uma coisa também que é importante a gente fazer uma reflexão aprofundada, comparar os dados para a gente entender por que os autores estão chamando político A ou B de ditadores. A princípio, o que eles colocam é o seguinte, por exemplo, o desrespeito às instituições, quando se acaba com determinadas instituições em prol de interesses particulares. Então, eles vão aos poucos, minando os opositores. Agora, a receita que eles colocam é praticamente uma só, como os ditadores eles vão se colocando na sociedade. Primeiro, é colocando o outro, o opositor, como grande inimigo que precisa ser exterminado. E em tempos da chamada democracia, algumas atitudes de determinados presidentes, de determinados governantes, vão ser colocadas e devem ser vistas como atitudes ditatoriais. E que isso pode colocar em risco toda a sociedade, colocar em risco a própria democracia. Bom, sobre o Fujimori, os autores eles destacam a maior parte do capítulo 4 sobre as estratégias utilizadas pelo Fujimori para se manter no poder. Ele vai buscando cooptar os grupos econômicos, buscando cooptar os empresários da grande mídia, a mídia tradicional, a mídia que ela está presente na sociedade, de maneira que se torna hegemônica, se torna a maior, a mais vista na sociedade e com princípios bastante conservadores. O Fujimori ele vai tentar cooptar os representantes da grande mídia. A princípio, a gente pode dizer assim, mas onde é que está a atitude ditatorial do Fujimori? Espera aí. As coisas vão acontecendo passo a passo, devagarinho.
É devagarinho que as coisas vão acontecendo. Primeiro que ele vai querer se manter no poder, por exemplo. Então, chegou um momento que ele não poderia ser mais reeleito. O que é que ele faz? Ele vai cooptar, inclusive com pressão de diversas formas, utilizando dinheiro, a compra de deputados, e também chantageando, porque ele vai, aos poucos, comprando os parlamentares. De modo que ele vai ter direito ao seu terceiro mandato, não porque ele teria direito pela Constituição, mas porque ele vai cooptando os parlamentares. Quando ele percebe que ele não consegue cooptar mais parlamentares, por exemplo, que o parlamento não vai votar de acordo com os seus interesses, então ele vai fazer o quê? Fechar o Congresso. Durante vários momentos, ele utilizou das medidas provisórias, as chamadas medidas provisórias, para colocar em evidência, em prática, os seus interesses. Chegou o momento que ele mandou um pacote de mais ou menos 129 medidas provisórias para o Congresso aprovar. Ele já tinha uma posição forte no Congresso. O Congresso não aprovou. Ele chegou à decisão de acabar com o Congresso para o Congresso não acabar com ele. E, segundo ele, para que o Congresso não acabasse com a democracia. Então, ele faz uma pressão sobre os parlamentares e sobre os grupos econômicos também. Aos poucos, ele vai minando passo a passo os seus opositores. Os autores do livro Como as Democracias Morrem, eles também apontam como o Vladimir Putin na Rússia vai utilizar de estratégias também para cooptar os empresários da mídia, para cooptar a oposição. De certa forma, o que é que os autores vão demonstrar? Olha, se observarmos direitinho, vamos perceber que ao longo da história, em vários países, em vários momentos históricos, os ditadores, eles vão apresentar características semelhantes. E aí ele vai citar, por exemplo, o Hitler, o Mussolini, e vai mostrando os ditadores na Turquia, ditadores na Hungria, vai apresentando vários momentos onde cada um deles vão atuar, vão colocar em prática os seus interesses, pressionando para que não haja oposição para eles, acabando com tudo quanto é oposição. Nos Estados Unidos, a questão da democracia, ela vai passar também por situações dramáticas. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, que se dividiu o país entre Norte e Sul, o Sul era a parte mais conservadora, onde tinha a grande parte da população era de escravos, os escravos que trabalhavam nas fazendas. Os negros não tinham direito a praticamente nada. Quando acabou a Guerra de Secessão, a chamada Guerra de Secessão, essa guerra civil dos Estados Unidos, os partidários democratas, os do Partido Democratas, em várias regiões, como Mississippi, por exemplo, e outros estados, eles vão utilizar de artifícios, de estratégias, para impedir que os negros, que é a maior parte da população, tivessem direito a voto. Chegou um momento, por exemplo, que quando se tinha 61% da população de negros que tinha direito a votar, eles criaram uma lei para impedir que os negros tivessem direito a voto. E aí eles utilizavam do artifício seguinte, a questão do analfabetismo. O analfabeto não pode votar. Então, de 61% de negros que votavam nos Estados Unidos, vamos ter apenas 2% que vão ter direito a votos. Com isso, os democratas, eles vão minar o Partido Republicano. O Partido Republicano nos Estados Unidos é um partido conservador, mas nem por isso a democracia vai dar margem para se impedir, a democracia ela não deve dar margem para impedir que o outro participe
do jogo democrático, no caso das eleições. Mas, observem, os políticos de vários estados dos Estados Unidos, do Partido Democrata, vão fazer o possível para minar os interesses, os votos daqueles que tinham o seu direito ao voto e que poderiam, inclusive, votar em outro partido. Os republicanos também, em outras regiões, vão fazer a mesma coisa. Também vão fazer a mesma coisa. Então, os autores vão mostrar como, nos Estados Unidos, no próprio jogo democrático, vão se criando mecanismos para minar a participação democrática. Se você observar, por exemplo, nas ditaduras, como aconteceu no Brasil, em 1964, essa ditadura que durou 21 anos, o que é que aconteceu? Os ditadores, os militares ditadores, eles vão colocar na Constituição aquilo que interessa para eles. E a ditadura vai passar como se fosse uma coisa democrática, do ponto de vista que eles pensavam. Só para se ter uma ideia, vamos ter as eleições, por exemplo, tinha apenas dois partidos, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. A Arena congregava os mais conservadores, e o MDB já vai congregar, inclusive, democratas, militantes também de esquerda. A ditadura, ela se estabeleceu em nome da lei também. É importante a leitura que os autores trazem sobre a subversão da democracia, que a subversão da democracia ela não vai acontecer uma vez, não vai acontecer por acaso, não é uma coisa simplesmente que diz, não, isso é coisa só de uma pessoa ruim. A democracia ela acontece no jogo do poder, das relações de poder. A democracia, ela tem, por natureza, permitir que todos participem. Mas é preciso levar em consideração que no próprio jogo da democracia, determinados políticos vão usar de artifícios, de estratégias para minar a democracia e colocar a democracia do jeito que eles acham que deve ser. Os ditadores, aqueles que já se apresentam como ditadores, esses vão, em alguns momentos, se apresentar como ditadores mesmo, não dizer abertamente, mas a sua defesa, a defesa das suas opiniões, dos seus interesses, vão demonstrar que não aceita a democracia. Por exemplo, um político que não aceita a oposição, o questionamento, esse já tem grandes chances de ser um ditador. O político que ele quer minar, acabar com a participação daqueles que questionam, então isso não tem a ver com democracia. Um político, um governante, um político que defende, por exemplo, a repressão, a tortura àqueles que consideram inimigos da pátria, isso não tem absolutamente nada a ver com democracia. Mas, se a sociedade não estiver atenta, esses políticos eles vão tomando espaço, eles vão tomando corpo, vão aparecendo, vão surgindo e vão cada vez mais abarcando, colocando os seus interesses em primeiro lugar, e aí, de repente, a democracia se foi. E vejo também que eu falei que a democracia, muitas vezes, ela morre com determinados políticos que utilizam o jargão da defesa da democracia. Portanto, não é fácil. A subversão da democracia, conforme os autores apresentam, elas vão acontecendo no próprio jogo democrático também. Agora, se a sociedade não estiver organizada, não estiver atenta, essa democracia ela vai sendo minada. Aquela é a história. A democracia vale contanto que seja de acordo com os meus interesses. Por exemplo, um presidente que ele não é aceito pela oposição, essa oposição ela faz de tudo no próprio jogo democrático, constitucional, para derrubar esse presidente. É o caso de um impeachment, utilizando o mecanismo da lei para derrubar o presidente
mas o que está, muitas vezes, em primeiro plano é tirar aquele grupo de poder do poder e colocar no poder, se colocar no poder de acordo com os seus interesses. Essa história da democracia, ela não adianta dizer assim, por exemplo, não, as instituições estão funcionando, todas as instituições estão funcionando, então as instituições não vão deixar que um ditador ele se apresente. Mas vamos dar uns exemplos de subversão da democracia. No próprio jogo democrático, um político que ele defende a tortura aos seus opositores. E aí temos instituições importantes que poderiam vigiar e elas não fazem nada com esse político. Esse político que ameaça os seus opositores. Aí você tem, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, mas aí o que acontece? Esse político ameaçou a democracia, ameaçou os direitos humanos, ameaçou os outros e simplesmente não acontece nada. Se não acontece nada, o que vai acontecer com esse político? Que ele vai ter um viés autoritário. Ele vai se chegando mais. Ele vai utilizando de estratégias para se chegar mais. E a principal estratégia é usar o jogo democrático, é usar a ideia de terrorismo, de inimigo da pátria, de inimigo da nação, colocar o outro como a pior espécie que coloca em risco a sociedade, que coloca em risco a nação. A ponto de defender, inclusive, a tortura dos seus opositores. Então isso não tem nada de democrático. Outra coisa é a censura. Vai censurando. Constitucionalmente, todos numa democracia têm direito à palavra, têm direito à opinião, isso está na Constituição. Mas, por exemplo, veda a entrevista de um político, prende sem provas. Então, as coisas vão acontecendo, diz, não, mas está tudo sob controle, isso é democracia. Não é democracia, isso não é atitude democrática, se censura, se desrespeita o direito de legítima defesa, da defesa, de utilizar todos os recursos para se defender, então isso não é democracia. Mas o jogo democrático está acontecendo, as relações de poder estão acontecendo. Mas é interessante saber que na política nós temos uma relação de força. Todo jogo político, toda política é um jogo. Não devemos entender o jogo no sentido de mau-caratismo. Não é nesse sentido. Mas é evidente, naturalmente, se você tem a sua opinião, você tem o direito de colocar a sua opinião, de participar do jogo. Agora, quando você coloca a sua opinião e veda o direito do outro, ou tenta limitar o direito do outro, numa democracia, é preciso abrir o olho. Então, os teóricos aí, os estudiosos do livro aí, Como as Democracias Morrem, eles vão apresentar que no próprio jogo democrático, determinados políticos, determinadas figuras políticas vão entrando nesse jogo e vão, em determinadas conjunturas, puxar para os seus interesses, puxar para o seu lado a defesa dos seus interesses, utilizando a história de que está defendendo a democracia. É preciso tomar cuidado quando se fala, olha, é preciso mudar a Constituição. Quando o político diz que é preciso mudar a Constituição. É interessante que se mude a Constituição em determinados momentos de acordo com as necessidades da sociedade. Agora, quando se tenta mudar a Constituição para impor um interesse seu, um interesse que não é da sociedade como um todo, a coisa vai se complicando aí. Os autores, o Daniel Ziblatt e o Steve Levitsky, vão mostrar isso, que ao longo da história, em várias sociedades, a democracia foi morrendo aos poucos, inclusive dentro da história, da ideia do jogo democrático, utilizando das instituições. É
É importante também destacar que a questão econômica, as crises econômicas, em geral, elas são o mote para determinados conflitos, determinadas situações que vão dar margem para políticos autoritários. Numa sociedade, quando se tem uma crise econômica, quando se tem uma crise de segurança, é muito fácil, numa sociedade onde as pessoas estão aí com medo do amanhã, com medo, não sabe se vai ter alimento, não sabe se vai acontecer alguma coisa com ela, a insegurança reina, a questão econômica, a crise econômica sendo cada vez mais forte, o que é que vai acontecer? Dá margem para determinados políticos que já têm um viés autoritário tomarem conta da situação. Isso aconteceu na Alemanha nazista, com Hitler, aconteceu na Itália, com o Mussolini, aconteceu nos países, em vários países da América Latina, como foi no caso no Brasil, e várias coisas vão acontecendo, atitudes autoritárias acontecendo e as pessoas aí esperando o que é que vai acontecer. De repente estão numa situação de ditadura, de autoritarismo, de totalitarismo. Eu quero chamar a atenção também quando os autores, é bom lembrar sobre isso, quando os autores eles destacam alguns posicionamentos de representantes, de governantes, de políticos como Hugo Chávez e Fidel Castro, por exemplo. Eles colocam Hugo Chávez como ditador, que inclusive num determinado momento da história da Venezuela, Hugo Chávez ele vai trocar todos os representantes das instituições, da Suprema Corte também, e aí vai colocar os seus interesses em primeiro lugar. Se formos analisar do ponto de vista da ideia de democracia, a gente pode dizer claramente, olha, isso não é democrático, isso não é bom, isso não é bom. Então aconteceu isso com Hugo Chávez, aconteceu também com o Fidel Castro, mas é também interessante considerar como os autores, eles apresentam a ideia de democracia que, de certa forma, eles têm, tendo os Estados Unidos como modelo. E a coisa não é, assim, fácil de entender para um leigo, não é fácil de entender quando um determinado autor, ele defende a sua opinião, a sua visão de mundo, a sua visão de democracia, acusando vários países, vários governantes. Não é fácil porque, mesmo eles colocando também exemplo dos Estados Unidos, mas é interessante destacar qual a ideia de democracia que os autores passam. Eu posso dizer seguramente para vocês que a ideia de democracia que os autores passam, eles vão tomar como modelo o modelo liberal constituído ao longo do tempo nos Estados Unidos, na Europa, a democracia como uma democracia liberal baseada no poder econômico, na livre iniciativa privada. Até aí podemos até dizer, olha, vamos ver sem problemas. Vamos ver sem problema essa história aí. O problema é que lá na frente vamos ter esses interesses liberais, como é o caso da burguesia que controla a sociedade como um todo, que submete a maioria da população a uma situação de escravidão. Esses interesses democráticos desses liberais, segundo eles, então tudo beleza. A democracia precisa ser liberal, precisa ter uma livre iniciativa e é só respeitar o jogo democrático. Acontece que o próprio Estados Unidos, ao longo da sua história, não respeita a democracia, não respeita a soberania dos diversos países. Quer ver uma coisa? Observe, pesquise no Google, pesquise aí na internet e verifique quantos países os Estados Unidos já invadiu e também, quando não invadiu, promoveu as ditaduras. Por exemplo, a ditadura militar de 1964 no Brasil foi apoiada pelos Estados Unidos do ponto de vista teórico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista, inclusive, físico.
ensinando como se tortura, por exemplo, os presos políticos. A ditadura nos países da América Latina, todas as ditaduras dos países da América Latina tiveram o apoio maciço dos Estados Unidos. Mas eu quero voltar à ideia da democracia que os autores nos passam. Dá para a gente entender que democracia é um jogo e que é preciso participar desse jogo, principalmente buscando o conhecimento mais aprofundado possível, colocando a sociedade para participar nas suas diversas situações, nos seus diversos segmentos, participar ativamente, cobrar dos políticos, cobrar dos representantes políticos, aquilo que está inclusive na Constituição, o direito que todos têm de cidadania, de segurança, de habitação, e vários direitos que todos têm, que está na Constituição, inclusive liberal. Quando os autores, eles criticam os políticos, que eles chamam de ditadores, que de fato muitos se apresentam como ditadores, eles vão, de certa forma, mostrar o quê? Tentar mostrar que a democracia é aquela que eles defendem. Bom, essa foi a nossa aula, Como as Democracias Morrem, o capítulo 4 da subversão, como se subverte a democracia, utilizando inclusive dos mecanismos constitucionais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.